Bem-vindos, bem-vindos a mais um Hospitality Talks. Olha só, para você empreendedor, para você que trabalha com carne e é amante de carne como eu, hoje eu tenho duas convidadas aqui que fizeram um twist fantástico na ideia do rodízio. Eu não conhecia, um grande amigo meu me indicou esse restaurante e eu tive lá tem umas 3, 4 semanas e realmente fiquei surpreso com o conceito. Adorei a hospitality delas. E se você quer aprender um pouquinho mais desse conceito de hospitality, não assiste esse episódio uma vez, não. Assiste duas, porque é na segunda que você aprende. E estamos aqui com as meninas do Fine Cut Butchers, Keila e Flávia. Sejam muito bem-vindas ao Hospitality Talks. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Obrigado você por convidar a gente, por estar aqui. Foi muito bom, muito bom. Bom, a gente sempre começa nosso show com uma pergunta, né? Que é o que é hospitality para você? Então, começo aí com a Keila. O que é hospitality para você? Para mim, hospitality é você dar um bom atendimento quando alguém sai de casa, ele sai para descontrair um pouco, e o bom é quando você chega e é bem atendido, desparece um pouco a cabeça. E a hospitalidade é isso, é uma coisa meio, que eu posso dizer, familiar. Mesmo que são pessoas que não se conheçam assim no momento, mas acaba se tornando uma coisa caseira, tipo família. Muito legal. Para você, Flávia. É uma experiência. É a experiência que nós do restaurante, ou que seja, dá para o cliente, porque todos nós temos que procurar. Porque se você sai de casa porque está saindo do seu conforto, que você quer ser bem Uma coisa legal. atendido, que você quer ver todo mundo no bom atendimento, No bom claro. atendimento. Você vai sair da sua casa, do seu conforto, você vai andar, você vai se arrumar, você vai se maquiar. E hospitality é isso. É saber receber, É saber receber. é muito bacana, cara. E posso te falar, vocês fazem isso muito bem. Eu tenho que te falar. A gente tem um amigo em comum, né? Que é o Marcílio. O Marcílio não esteve aqui ainda, mas já fica o convite aí. E ele sempre falou muito, muito bem do conceito de vocês e tal. E realmente é muito interessante. Eu queria que vocês explicassem aí um pouco como surgiu essa ideia, né? Assim, o rodízio, eu nunca tinha visto esse conceito aqui, acho que vocês são pioneiras aqui na Inglaterra, né? Não sei se tem mais por aí, mas eu nunca tinha visto esse conceito, que é o conceito de rodízio do espetinho, né? Como que surgiu essa ideia? Como é que foi isso aí? Então, a ideia inicial, a gente queria montar algo diferente, porque eu já venho de um background já de restaurante há muitos anos, e eu queria criar algo que ninguém tivesse, né? Então, numa viagem que a gente foi para a Itália, em 2020, né? A gente foi nesse local, tinha o balcão de carnes, e você escolhia diretamente lá, e eu falei, isso não tem em Londres, a gente pode trazer isso para cá. Então a gente veio com essa ideia, mas não tinha, estava na pandemia, então não tinha como a gente abrir. E uma vez na faculdade, a gente estava conversando com a minha professora lá, e ela falou que o mercado que estava mais crescendo na pandemia era de mercados, né, e compras online. Eu voltei para casa naquele dia e falei, Flávia, eu já sei o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer um açougue, restaurante juntos. E dali foi indo, a gente conseguiu primeiro abrir o açougue por causa da pandemia, depois quando foi permitido, a gente veio. E numa dessas conversas entre a gente, me veio essa coisa de fazer algo, tipo, com espeto, que não tinha aqui. O açougue já estava aberto. Já estava aberto. Já estava aberto. Já. Como a gente ainda, na verdade, quando você se abre, você abre um negócio e ainda não está tendo aquela identidade, né? A gente tava naquela... O que procurar para chamar atenção e para ter a nossa identidade. Foi quando logo no início a gente começou a colocar carne, falou assim, vamos colocar espeto pro pessoal, né? Porque espeto no Brasil todo mundo gosta, então vamos colocar espeto. Mas aí espeto ainda cru. A ideia... Não, a gente veio assado. Depois, Foi assado, Legal, foi assado. Aí a gente começou legal. a fazer os espetinhos, o pessoal começou indo. E depois veio a ideia, vamos fazer O rodízio. um rodízio de espeto. É bacana isso, né, cara? Muitas vezes, assim,
não tem que estar perfeito para começar, né? Exato. Você começa e depois você vai achando a perfeição. Depois você vai Exatamente. aprimorando, vai melhorando e vai ajeitando E como... vai vendo o que vai dar certo, porque você vai. No começo a gente foi mudando um pouco de tudo, vendo o que dava e o que não dava, porque às vezes, por exemplo, você coloca uma picanha, mas não sai tanto, né? Aham. Então você fazia, o que que eu vou fazer para chamar a atenção? E foi essa do espetinho mesmo, porque no Brasil é muito tradicional. Eu me lembro, eu criança lá, eu com meu pai ia saindo lá para comer os espetinhos de rua, né? Aham. Falei, pô, isso aqui não tem, é uma coisa diferente. E deu muito certo, né? E a ideia também do espetinho foi, porque quando de espeto normal, o espeto corrido, eu falei assim, gente, mas o espeto corrido vai aquele. E é muita carne, aquela carne, que tal a gente colocar uma variedade, pouco, onde que todo mundo vai comer, e vai Sensacional. comer de muito, né? Muito, Uhum. muito. E foi isso, Variedades, né? variedade. É o que eu costumo dizer, eu acho assim, se tivesse que definir, obviamente o restaurante de vocês não é street food, mas eu só tô usando isso como exemplo, mas assim, eu acho que a comida do Brasil que serve de norte ao sul do Brasil, É verdade. todo mundo conhece, eu acho que e isso prova o sucesso do conceito do prato, né? O espetinho é uma coisa que se come lá de Manaus Em qualquer lugar. ao Rio Grande do Sul, né? É verdade, é verdade. Então, isso a gente explodiu assim, que quando a gente explodiu, eu falei, uau, tá sendo uma coisa incrível, porque a gente não esperava, né? Então, foi Aham. uma coisa que fazia fila para entrar e foi uma coisa que a gente foi ficando muito feliz, porque tanto a gente estourou também no mundo dos ingleses, né? Que para eles é uma novidade, eles não estão acostumados com isso. E isso eu achei muito legal, né? Porque muitas vezes, assim, quando a gente tá no restaurante brasileiro, né? Ou de outras culturas, restaurante espanhol, italiano, e a gente tá numa cidade como Londres, muitas vezes uma pessoa, quando começa a empreender, ele foca só na comunidade dele, né? Mas eu acho que vocês quebraram essa bolha e vocês foram pro mundo, né? Exato. Então, tem gente que, quando eu visitei lá vocês falaram que tem gente que vem de fora de Sim. Londres para visitar vocês, né? E como eu já sei, mas eu quero que vocês, que vocês contem aí pro público, como que foi a virada? O que foi a grande virada ali para vocês realmente estourar esse conceito, sair da bolha do brasileiro e cair pro mundo aí, ou pro público inglês? Conta você ou conto eu? Você gosta de falar, então vai. Não, assim, tanto quando a gente foi procurar um nome, né? A gente queria um que abrangesse tudo. Uhum. Porque se você coloca um nome muito brasileiro, você vai chamar a atenção mais dos brasileiros, né? Então a gente queria algo que tanto o brasileiro quanto o inglês ou o italiano chamasse atenção. Aí a gente criou a nossa marca, o nosso logo, e lá a gente colocou duas bandeirinhas. A chefe da Flávia falou assim, se fosse vocês, eu tirava essas bandeiras, porque vocês estão denominando italiano e brasileiro. Eu falei, não, mas a gente né? Então, vamos fazer. E foi isso. Aí, quando a gente viu, tava explodindo, porque veio uma influencer em 2023, filmou um tomahawk da gente e postou no London Travel, né? E depois disso... Mas ela explodiu. comeu o tomahawk, comeu lá no É, restaurante. comeu. Ela ficou encantada por aquele display. Ela falou, não acredito, isso aqui eu nunca vi. E Porque postou. fica no meio do restaurante, no meio não, né? Fica na parrilha, né? E aí dividido na cozinha. E foi através dessa influência que... Porque daí foi através dela, quando ela veio, que o Todd, que ele é muito famoso também, nos viu através dela e veio jantar lá. E a gente não sabia quem ele era, porque tanto eu não era muito de redes sociais, assim. E quando a gente viu que ele postou, e ele postou sem querer querendo, a Argentina. Aí os brasileiros começaram a ver e dizer, não, é brasileiro. Aquilo deu mais engajamento. E quando viu,
fazia fila mesmo lá. E eu falei, Olha. meu O Deus. que ela tá esquecendo foi que quando ela essa primeira A influencer primeira veio, influencer foi. a gente chamou ela pra filmar o Tomahawk, o T-Bone. Mas ela veio Mas- convidada ou ela apareceu do nada? Essa convidada. daí foi convidada. Ah, A foi primeira convidada, foi convidada. legal. Aí ela chegou e falou bem assim, só que depois eu apresentei pra ela falando que a gente tinha o nosso rodízio de espeto, né? Uhum. Ela falou assim, olha, tudo bem, eu vou filmar o Tomahawk, eu vou filmar o T-Bone, mas eu acho que vai explodir esse aqui, porque esse aqui é diferente, que foi o rodízio. Uhum. Aí legal. eu falei, tudo bem. Aí eu fiz aquilo, ela veio, filmou, foi aí que o Todd veio e comeu o O rodízio. rodízio. E que ele amou e foi o que veio muitas Por- pessoas Porque através isso é verdade, né, cara? Eu acho assim, obviamente vocês, depois a gente explica assim melhor, vocês são uma steakhouse, né, que vocês fazem o à la carte e o guest, se ele quer ir lá e quer comer um steak, ele Uhum. também tem essa Sim, opção. sim. Mas eu acho que o unique selling point, né, de vocês ali é o rodízio do É espetinho, o né? carro-chefe. É o carro-chefe do negócio, né? E como que é interessante essa coisa do influencer. Eu tenho que te confessar que por muitos anos e anos eu sempre fui um pouco relutante com essa história de influencer, né? E como que eles podem transformar um mercado, né? Pode muito, muito. Pode muito, né? E até hoje vocês seguem fazendo esse trabalho com influencer, coisa assim. Como que é hoje isso? Como é a visão como é a visão de vocês em relação ao negócio, como dona de restaurante? Como o Todd, que a gente nem sabia quem era, Uhum. que ele simplesmente chegou lá em uma quarta-feira que não tava busy, que não tava nada, ele pediu, a gente colocou pra sentar, gente, a gente não pagou, tudo que ele falou foi o que ele comeu e ele ainda pagou, porque a gente nem conhecia. Aham. Vieram outros também, que através dele, e também a gente também chamou, como chamamos o Denis, da comunidade brasileira. E Ele funcionou também muito com puxou ele. muito É. também, porque Olha só que legal. quando a Ivy que chegou e o Todd, a nossa comunidade estava sendo mais ingleses, e a gente estava tendo pouco brasileiros, né? Ok. Depois que o Danny veio e apresentou, a gente está tendo Mais mais brasileiro. brasileiros agora. Legal. E como é que os brasileiros aceitaram essa coisa do espetinho? Como é assim? Porque a gente sempre teve acostumado. Como eu te falei, eu amei o conceito, porque é bem isso. Acho que você experimenta um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e tal. Foi uma coisa que os brasileiros também se surpreendem com o conceito? Sim, todos que vão lá se surpreendem. É. Adoram. É muito bacana Porque isso. vem aquela coisa de criança que, tipo, casa, eu né? comi Aham. isso com meu Memória avô, minha afetiva ali, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi super bem aceito na nossa comunidade e tudo que a gente dá, a gente procura dar qualidade e Aham. preço, né? Então, isso faz a diferença. Isso faz diferença. E além do, por exemplo, assim, vocês não têm buffet, né? Não. Não temos. Não tem buffet, é tudo. Isso eu acho muito interessante também. Eu tive já uma churrascaria que eu fazia exatamente esse sistema. Que você dá vontade não, você paga um preço fixo onde o cliente pode comer, mas vocês vão levando eles através de uma experiência. Você tem a mandioca, depois como que vocês chegaram a esse conceito? Por que vocês decidiram isso e na contramão do que todo mundo fazia, que é o buffet, para ir para esse conceito? Na verdade, porque a gente queria diferenciar, né? Aham. E também, porque se você leva o que as pessoas querem do tanto, vai comer só aquilo. E muitas pessoas vinham ali, no início a gente colocava um monte de comida, né? E muitos, é muita comida. Mas eu falei, aí a gente falou assim, não, então agora vamos diminuir. E você escolhe. E as pessoas escolhem, isso aqui vai vir o tanto que quiserem pra Quiser. mesa, vem pedindo, até falar assim, não, pra mim tá bom, não precisa trazer mais. Legal E acabou. isso. E o que eu costumo dizer para as pessoas quando chegam lá? Tem gente que fala assim, eu não vou comer rodízio porque eu não consigo. Porque a gente, quando vem de rodízio, vem naquela visão, a gente vai comer muito, Aham, né? aham. E é isso. O que eu falo? O rodízio de espeto é uma experiência. Você vai Aham. comer cada espeto, você vai comer todo tipo de carne que for e vai sair dali satisfeito, não é? Não é. Não é. E essa é uma grande diferença, né? Eu concordo com você, quem sabe uma coisa cultural da gente, né? Como brasileiro,
Pô, eu vou no rodízio, eu não vou nem almoçar pra ir lá no rodízio. O inglês, ele é um pouco diferente, né? O Diferente. estrangeiro em relação a isso, né? Qual é o prato favorito do público inglês, assim, pra vocês? Eu vi que vocês têm a mandioca lá. Qual é o que eles gostam? Mas eu vi que vocês têm o feijão tropeiro, que tava delicioso. Os ingleses, quando experimentam a comida brasileira, falam que é muito bom, né? Uma delícia, Uhum. que a comida que eles nunca comeram, o tempero é muito bom. Mas for carne, o que eles gostam mais são o espeto, Aham. muitos gostam. E também sai o O ribeye. ribeye, ó. Eu acho que o ribeye é o que eles mais O mais gostam. gostam os ingleses, o Ribeye, steak, né? eles steak gostam, né? ribeye. É o que mais sai. E Porque- o contrafilé também. Contra o filé. Mas a gente tenta mostrar aquele outro lado que tem a picanha, que é o nosso. É a nossa tradição, é a nossa cultura. Eles experimentam. Como a gente tem dois tipos de rodízio lá, que é o Fine rodízio e o Fine Premium. O Premium vem com os cortes da carne, que é o Aí Sim. ele pode pegar o Aí eles espetinho põem- e o os steak. steak. os steaks. E os Então aí steaks. eles experimentam tudo e falam que é maravilhoso. Porque eles vão comer um pouquinho de cada, né? E vão Aham, experimentar tudo. aham. Então, É. a gente também deu essa... É interessante isso. Qual foi o maior desafio para vocês? Assim, vocês falaram que vocês abriram bem na pandemia, né? E olha, é de tirar o chapéu, assim, para vocês, porque foi uma época difícil, acho que não só aqui, para todo mundo e tal. Eu sei um pouco da história, obviamente a gente não precisa se aprofundar em todos os temas, mas qual é o maior desafio para vir e abrir um negócio aqui? Onde vocês veem, assim, que a persistência, Olha, eu acho que todo negócio no começo é o mais difícil, porque você não é conhecido, até que leve tempo para você se tornar conhecido na comunidade, para começar a ter ao menos o break-even, né? Tipo, se pagar sozinho, leva aí ao menos 1 a 2 anos. Então, muitas pessoas começam a desistir, porque falam, hoje não entrou ninguém e tal. É a persistência, é isso que eu digo. Persista. Começo é difícil. Mas se você é forte, você suporta, né? E ter sempre o apoio, né? Da sua mulher, do seu marido. Tipo, se é uma equipe, né? Então, a coisa flui. Mas esse não é o único problema, né? Tem vários problemas. Teve a pandemia, que eu acho que esse foi o mais difícil. Porque era abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A gente não sabia direito se amanhã a gente ia poder abrir ou não, né? E depois vem as partes burocráticas, né? Do negócio em si para abrir, porque todo mundo acha, é fácil, eu vou lá e abro e tá tudo certo. Não. Como você falou num podcast que eu escutei, que às vezes a melhor coisa é fazer um contrato bem feito e um bom seguro. É as duas coisas que eu, como empresário, hoje eu falo. Preste bem atenção no seguro e no contrato, no leasing. Porque isso pode te levar à glória, como tu pode perder tudo do dia pra noite e ficar numa situação bem complicada. Não, eu bato muito nisso. É uma coisa que tem que prestar atenção, né? Para qualquer coisa que você está fazendo, fazer um contrato bem feito para você ter a garantia que você vai ficar um bom tempo e seguro e tudo isso. É uma coisa que muita gente... eu já tive lá também, no começo você passa... Não, você tá tão empolgado de abrir que você acaba esquecendo, né? E quais são os planos para Fine Cut Butchers? Conta um pouquinho aí pra gente de... Conta aí, Flávia. Nossa, nossos planos, nosso plano. A gente está abrindo nossa nova... O segundo nosso restaurante. Parabéns. aqui em Elephant Castle. E em breve a gente vai estar inaugurando aí. A gente Dia não está... 21? 21. Então, dia 21, gente. 28 tá subindo. Esteja lá. Então, dia 21 a gente tá com a nova casa. Legal, parabéns. E a Maior, gente, né? O dobro. É maior o dobro também. do tamanho do atual. Muito espetinho lá, né? É, Muito espetinho. E a gente tá bem feliz por tudo tá dando certo. A gente teve alguns anos
difíceis, mas é aquilo, a perseverança fez a gente chegar onde a gente tá chegando e Aham. queremos ir mais, né? Não, isso é legal. E essa persistir, consistência e acordar e vamos lá e saber lidar com o problema. É o que eu gosto de falar assim, né? Não é, não é a respeito do problema, é a respeito de como você lida com o problema, né? Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada de tudo. Exatamente. É como você lida. É difícil, mas tem que sacudir a poeira e continuar e Ah, Você perguntou do começo, né? O começo da gente foi 2 pessoas, porque como a gente abriu o açougue, Uhum. 2 pessoas que não sabia nada de açougue, né? Porque a gente teve que abrir o açougue primeiro do que o restaurante por causa da pandemia. E 4 anos que a gente tá nesse comércio, aquele já tem o O do restaurant background. restaurante background. Eu não tinha nem de restaurante e nem de açougue. Então, tudo que a gente aprendeu, nossa faculdade foi ali, desde o Foi início. no dia a dia. Ah, Muito foi, erro, muito gente. nossa acerto. faculdade foi muito- cara. E foi, cara. Tudo que a gente teve que aprender Na na raça. marra, na raça, porque Você trabalhava na Itália, né? Eu venho dessa parte de restaurante desde quando eu tinha 18 anos, que eu morei no Rio Grande do Sul. Ok. Morei 5 anos lá, depois fui pra Itália, morei 8. Então, eu, desde de nova que eu tô nesse mundo, né? Então, eu já entendia bastante, mas não da parte administrativa, né? Eu só fazendo as coisas, Você trabalhava no salão. no salão, fiz cursos de vinhos, de tudo, de bar. Então, eu já vinha com bastante experiência, mas não a experiência em si de administrar, que muda completamente. exatamente, a gente não é que tá, porque a gente ainda precisa muito de ajuda, né? Porque tem muitas coisas ainda que está em É. falha, em Mas falta. não acaba, não. É um aprendizado contínuo, e- né? É verdade, uma coisa que eu refletindo sobre a minha vida pessoal, se eu pudesse voltar atrás, eu pagaria uma mentoria, tipo, não me importa se fosse barato ou caro, porque eu aprendi nesses 4 anos que, de qualquer forma, você vai gastar para aprender. É. Nós gastamos perdendo. Ah, perde isso, perde aquilo. Eu falei, pô, se tivesse alguém que tivesse me aconselhado, não faz isso, eu teria evitado perder esse dinheiro, mas teria pago a pessoa, né? Mas Te então, encurta, te te encurta. encurta. exatamente. E hoje eu falo, quem quer abrir um novo negócio, o meu conselho, tenha um mentor, uma pessoa que seja esperto naquilo, que te faça entender por onde ir. Claro, a decisão é sempre dele, né? Mas que te abra. Que a pessoa que te dá mentoria é o que já passou por muito, né? Muita Atrás, coisa. sabe qual é o Te faz caminho, vai fazer o encurtar o caminho. caminho. Então, se tiver como, tiver oportunidade de ter, de pagar, pague, porque É uma coisa, você fez a parte do. Como que vocês dividem essa coisa dentro do restaurante, né? Quando vem, você cuida mais da parte do salão e você cuida da parte da cozinha? É isso? sim, É? eu não sabia nada da cozinha, mas eu Não tive sabia. que... E eu achei interessante Eu não isso, sabia. porque é aí que eu queria Mas cozinhava chegar. Era bem. aí que eu queria Mas chegar. cozinhava bem. Aí sim. Você sempre cozinhou bem. Eu- Você era sempre que cozinhava em sim, eu casa. não sabia nada do açougue. Hoje eu não passo por nenhuma carne. Quando a gente abriu o açougue, eu falei pra ela assim, como é que a gente vai abrir o açougue se a gente não sabe nem se a picanha é picanha de verdade? É verdade. Cara. A gente foi aprendendo na marra. Aí uma vez, eu acho que foi o quê? Uns 3 anos atrás, 2, nós fomos em um restaurante e esse restaurante estava trabalhando uma brasileira, né? Aí aquele falou assim, vamos pedir esse, porque a gente gosta de ir nos restaurantes para ver como é que tá o conceito, para poder... Aí aquele, vamos pedir esse ribeye aqui? Aí eu falei, você pede o ribeye, eu peço outra coisa. Ela pediu o ribeye. Aí na hora que a menina colocou o prato dela, eu falei assim, isso não tá com cara de ribeye. Ela, não. Eu falei, o quê? Isso é contrafilé. Olha só. Aí aquele, não é. Eu falei, é. Falei, não é. Eu falei, é. Ela, então tá bom. Então bora fazer. Chamou a menina. Ela falou assim, eu falei, não, você não vai chamar, o chefe não vai falar, né? Aí ela, eu vou. Ela, você poderia falar pra gente isso aqui? Eu e ela, nós tivemos uma aposta, O que mas que não é? precisa, a gente vai comer porque
Não Tá precisa bom. falar, porque tá muito bom. Mas só pra ver quem é que tá ganhando, se é eu ou ela. Se você pergunta o chefe, se você quer contra filé ou se é ribeye? Aí ela, tá bom, eu vou falar. Aí ela foi Quem lá. ganhou a aposta? Eu. Você. Falei, não, agora eu não sou açougueira, mas. Não, mas, Mas foi Flávia, complicado. ela no restaurante, ela, onde você colocar, ela faz. Se você colocar no bar, ela sabe fazer os coquetéis. Se colocar na sala, ela atende. Se colocar na cozinha, ela cozinha. Se colocar na grelha, faz. Se colocar no açougue, faz. Então, ela é aquela que sabe tudo mesmo. Cara, isso é muito bacana. É muito bacana de ver a garra. É nítido de ver a garra que vocês têm para aprender, porque isso, cara, não é fácil, né? Muita gente pensa que montar restaurante, Não coisa é. assim, é um trabalho, Tem que saber de tudo. tem que saber de Um tudo. pouquinho de tudo, pelo Pouquinho de menos. tudo para poder treinar. Aham. E hoje você que treina o grill, você que treina o pessoal, Eu que treino. o açougue é você que tá em Aprendi o cima. grill queimando muitas carnes, mas Faz parte, faz parte, no né? início ia lá, como é que eu vou fazer isso e tal? Aquele também ia lá, pesquisava, não tem que deixar isso aqui, tem que deixar desse jeito. Não, A eu gente tenho aprendeu, um foram- amigo na Itália, então cada vez que eu tinha alguma dúvida, eu ligava pra ele, ô Fernando, como é que faz isso? Aí ele ensinou a fazer a carne pra gente, tipo, ó, a carne ao ponto é assim, aí se for mal passada, você tem que começar pela gordura, tal, porque ele tem um restaurante lá na Itália, né? Aí, Aham. tipo, qualquer dúvida que eu tinha, eu ligava pra ele, e ele foi ensinando, eu fui falando pra ele, e Só deu que certo. o aprendizado foi queimando mesmo. Aí depois passava do ponto, mandava os clientes e reclamava, tinha que voltar Porque de novo, essa era uma então coisa tinha que eu ia te que vir. perguntar, assim, por exemplo, o espetinho, o cliente ele pede medium rare, se Tem você cliente que pede. Sim, mas a gente costuma mandar mais não tão bem o inglês passado, o gosta inglês, do mal né? passado, né? Mal passado. Que interessante. E você, Keila, qual é a sua área ali no restaurante? Durante o serviço você tá ali normalmente, não? Sim, eu fico mais na sala ou no bar. E durante o dia eu tô mais na parte administrativa, né? Resolvendo as coisas, na contratação, nos pagamentos, na parte mais administrativa. Administrativa. É legal que vocês se completam aí nesse balanço nesse balanço do barco, né? Verdade. Sim. E é muito necessário, porque uma só não daria conta, porque é muita coisa. É muita coisa para fazer. Restaurante é muito detalhe, né? É o que eu costumo falar assim, eu acho que quem tem ou quem já teve restaurante, a chance de você ter outro negócio e, e, e você conseguir entender ele rápido é grande, porque um restaurante ele engloba tanto detalhe, tanto supplier diferente, tanto fornecedor diferente. Você tem o fornecedor de vegetal, fornecedor da carne, fornecedor do peixe, disso, daquilo, né? Que você E tem que negociar, e né? tem que negociar. Quem que negocia? Eu sou uma chorona, Eu só sou fico cearense, trocando. né? Cearense Muito chora. bom. Ela que fica lá atrás no telefone o dia todo, telefone tocando, ela atendendo, ela mandando pedido. E quem que desenvolve o menu? Aí vem pra você. Não, essa parte também fica ela com, É, com o chefe lá, eles falam. que Eu bacana, tô mais bacana. nessa parte também, porque também eu já tô nessa área há muitos anos, né? Desde quando eu tinha 18 anos. Então, tipo, eu morei 8 anos na Itália, então eu venho já de um background muito grande de cozinha japonesa, italiana, brasileira. Então, eu tenho um entendimento. Então, fica pra mim. Fica pra Só você. manda pra mim e eu executo. Você aprende ali, Tá. aprende como é e passa pra frente, né? Legal. E uma coisa assim, ó, outra coisa que eu gostei muito de ver, e aí que eu vejo que vocês completam mesmo, essa é a importância da social media que aí é com você, né, Flávia? Eu tento. Cara, que Eu tenho fantástico. vergonha. Tem nada, tem nada. Qual é o peso hoje que você vê na social media, na presença online, para um cara começando um restaurante ou para alguém que já tem um restaurante? Olha, eu acho fundamental Aham. você colocar a sua cara, porque ali, pelo menos os clientes vão ver ali, você ali, né? E falar assim, Aham. poxa, ele tá assumindo aquele lugar. Então, eu acho que Quem que faz o roteiro dessa? Olha só, segue eles.
A Flávia aqui, vão deixar aqui para vocês ó, a social media depois, mas segue porque eu acho super interessante a história, o jeito que vocês contam. Quem que faz esse roteiro? Conta aí Aí, um pouco. invento. Você que inventa? Ela, Ela. essa parte. Logo no início, eu não sei se você já viu uns vídeos da gente, claro que no início. Bem no começo não, mas bem no eu tenho começo. acompanhado agora Bem no esses começo. últimos... Esses daqui a gente também tá tendo agora ajuda, né? Mas logo no início, bem no começo, eu falava assim, gente, o que é que eu vou fazer? Eu ia lá, aí tinha A gente o comprou corta pra mim, né? a gente comprou Corta pra o mim. microfone. Aí Aham, eu falava, aham. chegava, falava, corta pra mim, nós estamos aqui no Fine Cut. E começava. Todo mundo começou a gostar. Depois que eu parei, ué, o corta pra mim não vai voltar. Depois eu lembrava É. que tinha aquele do ET Rodolfo, o tem microfone. Rodolfo, aí eu comprei aquele microfone também. E comecei a gravar. Cara, eu vou voltar para ver isso. Olha lá, assim. Aí eu comecei. Depois Que eu fantástico. saí um pouquinho, o novidade. pessoal começou a falar: você corta pra mim, não vai voltar, não vai voltar. E aí você é a cara até hoje, desde lá daqueles primeiros Sim, até é hoje. porque ela não quer. Aí sempre Eu sou queria que tímida ela nesse quisesse. sentido. Eu prefiro ficar por trás. Flávia, para você, qual é a frequência certa para um restaurante fazer marketing? Por exemplo, tem muita gente hoje divide um pouco a opinião, né? Que você não quer cansar sua audiência, então faz 2 por semana, 3 por semana. Na sua opinião, qual é a frequência certa? Qual é a frequência que vocês usam no Fine Cut? É 3 por semana. 3 por semana. De vídeos. E não deixar o store sem nada, porque as pessoas querem ver o que tá. Se você for deixar Uhum. o store sem nada, aí a pessoa vai esquecer. Então, Vai sempre tem esquecer. que estar lembrando. Tá. Vídeos Então 3 por semana. o vídeo vocês fazem mais ou menos 3 por Sim. semana, e aí o story vocês deixam ali sempre looping. Sempre. Mas sim. é uma coisa que eu vejo, que é até um conselho para quem está começando, façam imagens reais, porque Sim. muitas pessoas vão lá, pegam de algum website e coloca, não, o pessoal quer ver que é você mesmo que está fazendo aquilo. Aham. Então, a gente procura, desde o começo, fazer tudo com imagens realmente cortando a nossa carne, o nosso açougueiro, Flávia, para ele ver que é uma imagem real mesmo. Legal. Eu sempre procuro mesmo estar fazendo também, porque a gente tá com o menino. E quando não tá, eu tô procurando fazer vídeos, né? Lá dentro do restaurante mesmo. Porque isso é disciplina, né? Sim. Porque assim, Aí eu. nessa vida corrida de restaurante, que você tem um monte de coisa para resolver, tem que ter disciplina, né? Sim. E é você que fica ali. Quando você não tá com o filmmaker, é você que... Mas antes, quando eu não tava, tinha a outra menina, né? A lá do Brasil, a Aham. Nayara. E ela sempre colocava. Aí, Vocês sempre estão alimentando ali e tal, e... assim, pra não ficar sem nada, então. Porque como eu trabalho o dia todo também, aí não tem tempo de ficar, e sempre tem que ter outra pessoa por trás pra poder ficar alimentando, porque senão... O marketing, eu acho... E agora é o outro que tá com a gente, o Rafael. Eu acho que o marketing é um dos principais, que é outro erro que nós cometemos, foi não focar no começo. Então, a gente veio perceber que o marketing era essencial, que 2 anos depois? Não, 1 ano e pouco depois, né? Porque realmente invistam. Tire uma parte lá, não, invista porque é o que faz a diferença. E depois, o marketing, ele vai te trazer a pessoa. Só que quando a pessoa tá lá, você tem que dar aquela experiência para dizer, valeu a pena. Uhum. Foi o que aconteceu com a gente logo quando a gente bombou, né? Quando veio os influencers, as meninas, o pessoal. Veio muita gente, mas a gente não estava preparado para atendimento, para tudo. Então, você tem que... aprendeu. O marketing é muito, muito, muito importante. É o que a gente coloca. Como é que você cozinha, atendimento. Cozinha, marketing e atendimento. Cozinha, marca de entretenimento. Mas é essencial, né? É essencial. O mundo de hoje, com essa coisa de influencer, tem que ter a presença, tem que estar ali, pôr a cara. Exato. E bater, né? Olha só, meninas, a gente tá chegando aí no final. Muito bom ter vocês aqui. Para mim, foi um grande prazer conhecer vocês e ver a persistência, a disciplina de fazer, principalmente assim, aquela veio desse restaurant background, mas, cara, como é sensacional de ver alguém que
não tinha experiência, aprendeu todas as áreas e você dá o primeiro passo de sair do CLT para ir para o CNPJ, que também É difícil. é difícil, né? Muita gente às vezes tem esse bloqueio. E eu gostaria que vocês deixassem aí a mensagem para quem de repente um dia está pensando em começar e dar esse passo também. E deixar um pouquinho de informação de como achar os seus belos vídeos aí na internet e como achar vocês como restaurante. Tá aquela cara. Vai lá. Então, o meu conselho é nunca desista dos seus sonhos, porque pode demorar 1 ano, como pode demorar 10, mas se você é uma pessoa focada, determinada, eu sempre falo, eu nunca fui boa 100% em nada, mas eu sou determinada. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. E quando eu saí da Itália para cá, eu saí e falei, eu vou montar o meu negócio. Mas desde criança eu sempre tive essa vontade. Então, o meu conselho é, nunca desista dos seus sonhos, persista que você consegue. Porque nada nessa vida é impossível, nada. Basta você querer. E encontra a gente lá na Fine Cut Butchers Steakhouse. E nós vamos estar aqui em Elefante Castro. Legal. E o Instagram, como é que... Ficou emocionada. Agora fiquei nervosa. Fine Cut. Fine Cut Butchers UK. Fine Cut Butchers UK, tá aí na descrição. Aí vai ver nossos vídeos lá. Pô, cara, ó, não perde os vídeos que eu gosto muito. Olha só, obrigado, Obrigada a boa você. sorte aí. E já tenho certeza que é um sucesso. Novo restaurante, a nova Obrigada, loja. obrigada. E tudo de sucesso e que venham muitas outras Amém. aí pela Amém. frente. Deus está na Obrigada. frente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.